Salve, salve, terceirão! Bom dia! Segunda aula do dia, né? Espero que você esteja acordado já, né? A primeira aula já passou, né? Nós falamos sobre a genética. Essa aula a gente vai mudar o foco, tá bom, galera? Então nós estamos aqui no CCIM firmes e fortes, tá? Espero que você esteja aproveitando ao máximo que o CCIM está te oferecendo, gente, porque está sendo um trabalho de excelência, tá? Estou acompanhando aí dos bastidores, tá? Não consigo ter aquela proximidade como eu gostaria de ter com todos os profissionais, né? Com a coordenação em si, porque a gente tem que dividir o tempo, né? Entre as escolas em si, tá? Mas, galera, pelo que eu estou acompanhando dentro do nosso contexto aqui de Maringá, o CCIM está num trabalho de excelência, tá, gente? Então, ele está te dando todo o suporte fundamental para que você consiga, né, lá na frente fazer uso desse recurso e estar na frente de muitos outros colégios aqui, galera. Então, aproveite a oportunidade, gente. Faça o maior esforço possível para você cumprir todo o cronograma, tá? Não marca bobeira, não. Aproveite tudo que está sendo oferecido, tá? Valorize aquilo que você tem em mãos, tá bem? Ah, professor, mas está difícil. Tudo bem, está difícil, mas o fato, pessoal, que sem esforço não há vencedor, galera. Tá? A gente não vai conseguir vencer na molezinha, não, tá? Então tem gente aí que está achando que está de férias. Não está de férias, galera. A coisa está andando, tá? A matéria está passando. Por exemplo, hoje nós vamos entrar no livro 2, tá? Isso significa então que o livro 1 já foi, genética já foi propriamente. Ah, professor, mas a gente vai fazer revisão lá na frente. E se não der tempo? Né? E se outras coisas mais a gente tem que ver? Porque o que passou, legal, já foi. E tem muita coisa pela frente, tá? Então talvez o que está lá na frente, que a gente tem que ver pela primeira vez, não dê oportunidade de você ver de novo, tá? O que foi visto agora de forma remota, tá bom? Então aproveite, galera, tá? Não tá fácil para ninguém, tá? Pode colocar isso na cabeça, mas quem está aproveitando melhor o momento vai estar lá na frente, galera. Se a gente pensar em relação à concorrência, pronto, tá? Se você estiver empenhado, estiver assim com vontade de fazer as coisas, você vai estar na frente, com certeza absoluta, tá? E logo, logo vai vir o Enem. O Enem já está aí, galera. As inscrições já estão, né, sendo feitas, tá? O Enem vai estar aí, tá bem? Daqui a pouco aparece a questão lá, o vestibular da UEM vai ser em tal data. E aí você fala, nossa, cara, mas é logo ali, né? E eu vou ter que estudar, aí não tem jeito, cara. Lá na frente, na hora que você fala, eu vou recuperar o tempo perdido. Não tem condições, tá? Então aproveite, faça de forma metódica, ó, vou estudar isso aqui, bem organizadinho. E com vontade, né, galera? Tá? Não adianta ficar reclamando, não. Ai, meu Deus, tá muito... Tá? Conforme você vai reclamando, a coisa, o tempo vai passando e você vai ficando para trás. Tá? E eu reitero o que eu disse, galera. O CCIM está te oferecendo o melhor suporte que eu estou vendo, tá? O melhor suporte que eu estou vendo, tá? E eu estou encarando aí algumas maratonas também, né? Diferenciadas, mas nós estamos aqui, né? Os professores estão em contato direto com vocês, galera. Tá? Em contato direto. Isso não tem em outro lugar, gente. Tá bom? Então, vamos aproveitar o máximo que você puder. Tá? Tirando o trocadilho do nosso grande professor aí. Tá bom? Vamos começar então? Vírus. Tá? Essa primeira aula de vírus, que já estamos no livro 2, hein? Ela vai falar um pouco sobre as suas estruturas em geral. Tá? Então aqui, galera, para a gente ficar antenado nessa história, ó, livro 2, módulo 4, página 131, beleza? Então é aqui que nós precisamos nos concentrar, tá? Aqui já tem uma ideia. Muito bem. Então é o seguinte, já que nós entramos no livro 2, tá? Vamos encarar então ali. O principal detalhe nessa conversa que eu quero ter com vocês é relacionado à sua característica geral, tá? A gente vai ver a estrutura e também as características gerais dos vírus, tá? Bom,
Vou começar falando um pouquinho de vírus sobre a sua característica acelular, tá? Os vírus são agentes infecciosos acelulares, ou seja, eles não possuem células, tudo bem? São seres muito pequenininhos, tá? Inclusive, tem uma história muito interessante que os caras achavam que vírus não era uma estrutura, sim uma substância, uma molécula, uma substância em si, que era conhecida então como um veneno. Porque como ela causava problemas, né, no ser vivo, ele então foi chamado de substância tóxica, um veneno, tá? Por isso então o nome vírus, né? Na verdade vírus em latim significa veneno, né? Substância venenosa. Olha só que doido. Nós chamamos de vírus porque acabou sendo o batismo dessa estrutura, tá? Só que a gente sabe que ele é muito pequenininho porque eles são acelulares, tá? Eles não são células. Então não adianta você falar, mas o vírus evolui. Daí de repente vai ter vírus que é... Não tem isso, tá? Todos os vírus são acelulares, eles não têm uma estrutura organizada, tá? Não vai ter a membrana, não vai ter organela, nada disso, tá? Eles são sim, né? Estruturas não são simples moléculas venenosas, tá? Apesar de ele causar mal, ele sim é uma estrutura que tem uma certa organização, mas não de uma forma celular, tá? Bom, que fora das células hospedeiras são inertes, tá? Então não vai ter função, tá? Uma estrutura que não vai funcionar, sem metabolismo próprio. Essa é a ideia central, tá? Mas dentro das células, seu ácido nucleico se torna ativo, podendo se reproduzir. Olha a palavra interessante que foi usada, reprodução, tá? Então, os vírus têm capacidade de se reproduzir? Sim, desde que eles estejam dentro de uma célula viva, tá? Muito bem. Essa historinha, né, do vírus, o nome, veneno, tal, a estrutura celular, não ter metabolismo, é a linha de raciocínio que eu preciso que você pegue. Vamos para a caracterização geral, vai lá. Bom, todo vírus, eles vão possuir um envoltório proteico que protege o material genético e ele é denominado de capsídio. Alguns chamam de capsídio, outro capsídio. A pronúncia não vai ser tão problemática, tá? Esse capsídio, ele é formado por proteína, tá? Então, é uma estrutura de proteína, o capsídio, que a gente vai ver com alguns detalhes daqui a pouquinho. Dentro desse capsídio existe um material genético, tá? Que a gente também vai ver. Bom, só que existem vírus que, além do capsídio, pode estar revestido por um envelope lipídico, que a gente chama então de envelope. Tá? O envelope, nesse caso, faz com que o vírus se torne envelopado. Tem vírus que tem e tem vírus que não tem. Existe o vírus envelopado e existe o vírus não envelopado. Ponto. Vamos detalhar isso lá na frente. O material genético. Aqui nós temos uma frase que é ainda encontrado em muitos livros didáticos. É uma coisa tão recente, galera, que acabou não dando tempo para todos os livros didáticos incluir essa informação. Qual, professor? É essa daqui, ó. DNA ou RNA. Isso é o de praxe, tá? Isso é o que a gente encontra em todos os livros didáticos. Mas a gente sabe que existe vírus que tem os dois materiais genéticos ao mesmo tempo. Apesar de não serem DNA e RNA ativos o tempo todo, geralmente um deles é o ativo, tá? O outro fica ali como um acessório, mas ele tem os dois. Então muda um pouquinho a história de que todo vírus tem DNA ou RNA. Mudou um pouquinho isso, né? Porque existe vírus que tem os dois materiais genéticos. Um deles é o citomegalovírus. Mas como isso não é tão frequente ainda nos livros, acaba sendo um comentário necessário, porém não de muita preocupação. Tudo bem? Existem vírus com DNA de fita simples, fita dupla e fita simples. Aí é uma coisa meio esquisita para a gente pensar, tá? Senhor, DNA não é de fita dupla? A gente aprendeu com o Máximo que todo DNA tem fita dupla. Exato. Dentro de células, tá? Vírus não é uma célula. E aí então foge um pouquinho a regra, galera. Estranho isso, mas é uma coisa verdadeira. Existe no vírus DNA fita simples. Então, mas por que é DNA ser fita simples? Porque tem timina. E
o detalhe maior também é que tem RNA de fita dupla. Olha que estranho, RNA de fita dupla. Professor, mas se é de fita dupla não tem que ser um DNA? É, mas tem uracila. É aí que vem a identificação do material genético, tá? Então guarde isso. Em vírus existe essa variação do material genético. DNA fita simples e RNA fita dupla, tá? Isso sustenta uma teoria de que o primeiro material genético foi de RNA, lá no passado. A gente até estudou na origem da vida, tá? Então, há uma certa contribuição dessa informação. Tem vírus hoje que tem RNA fita dupla, tá? Mas assim, é só um comentário, tá, galera? Você precisa saber que isso existe. Saber como que esse material funciona não é problema para nós, tá? A não ser que você for lá para a universidade e vai estudar muito mais a fundo esse fato, tá? Mas aqui não é tanta preocupação. É saber que isso acontece. São parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, o nome primeiro, parasita, já faz você pensar, ih, vai causar problema. Exatamente, tá? Não existe vírus bonzinho, galera. O vírus vai causar problema para a célula. Ele entra, domina, destrói. A célula está fadada à morte. Tá bom? Mas, professor, eu já ouvi falar que tem vírus que é bonzinho. Não. Peraí. Você já ouviu falar que tem vírus que está sendo usado para o bem. Tem vírus que está sendo usado na engenharia genética para conseguir fazer manipulações, usar o vírus como um fator positivo. Mas isso é um caso à parte. Estou falando do vírus em si, sem ser manipulado. A gente está falando do vírus por si só. Ele é causador de problema, ele é causador de doença, tá? Então, todo vírus é parasita. Intracelular, porque ele vai se manifestar dentro da célula, obrigatoriamente, porque fora da célula é uma estrutura inerte, tá? Então, ele precisa da célula para usar o metabolismo dela. Multiplicam-se dentro de células visando usar a maquinaria para a síntese de suas substâncias, tá? Então, assim, vírus ele só vai conseguir se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula viva, tá bom? Essa é uma história que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Não possui metabolismo próprio, tá? Então, isso a gente já conversou. Toda a energia usada para fazer, né, o vírus se multiplicar é a célula que fornece, tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais da sua estrutura, tá? A estrutura viral. Bom, um vírus, quando ele está fora de uma célula, ele é uma partícula chamada de vírion. Então, uma entidade biológica estrutural chamada de vírion, tá bom? Ele vai apresentar ácido nucleico, capsídeo, tá? E ele é a forma de transmissão, tá? Ele é o veículo de transmissão. Então, a partir do momento, por exemplo, que a pessoa está gripada ou está com coronavírus, dá um espirro, saem as gotículas contaminadas, cheias de vírus. Mas ali não tem vírus, na verdade, tem vírion, né, que são os agentes de transmissão. É o vírus que não está se manifestando, então é o vírion, tá? E aí nós temos vírions, ou vírus, quando está dentro, que não são envelopados. Veja que legal, ó. Esse aqui é o primeiro vírus que foi estudado na natureza, o vírus do tabaco, né? Que afeta as plantas de cigarro. Já vou contar uma historinha melhor para vocês. Eles não são envelopados, então o vírus não envelopado. Aí tem o adenovírus também, vírus não envelopado. Aqui nós temos o DNA, o vírus da gripe, desculpe, que é um vírus que tem o capsídeo, tem um material genético de RNA e tem um envelope externo. Esse envelope externo faz com que ele se chame, então, de vírus envelopado. Aqui do ladinho tem um outro vírus, o bacteriófago, que ele não é envelopado também. Bom, vamos ver melhor ele. Ó, aqui o vírus bacteriófago, tem o capsídeo. Veja que... Peraí, professor, mas isso é um vírus mesmo ou é uma nave espacial? É um ET? Não. Esse aqui é um vírus, é a estrutura do capsídeo. Olha só que doido esse capsídeo, galera. Tá? Então, uma estrutura, uma arquitetura muito diferente, tá? E ele não tem envelope.
Diferente desse, olha só que legal, a gente está vendo um pouquinho por dentro, né? Então toda essa estrutura aqui em azul é o capsídeo, ou seja, a proteína, né? As proteínas que revestem, que nesse caso protegem o material genético que é de RNA. Esse é o vírus HIV que causa AIDS, né? E aqui fora, essa estrutura em vermelho, ou aqui alaranjada, dependendo do que você está vendo aí, ele é o envelope. Ele é uma estrutura lipídica. Na verdade, ele é um envelope e uma membrana plasmática. A gente vai saber como que isso acontece, tá? Então, vírus tem capsídeo, material genético sem envelope, não envelopado, e com envelope, envelopado. Outro caso. Esse aqui é o vírus do tabaco. Esse aqui foi o primeiro vírus estudado, porque como ele afetava plantas de cigarro, plantas de tabaco, comercialmente muito importante, acabou então sendo estudado de uma maneira mais aprofundada. Só que foi ele que identificaram como sendo um veneno. Tá? Então as plantas estavam ficando doentes, achavam que era uma substância que estava matando a planta. Até que o microscópio eletrônico entrou em ação, conseguiram ver algo que fugia ao que eles conheciam como uma substância, né? Não é um veneno. Aí então identificaram a estrutura viral. Tá? Aí virou vírus veneno, né? Esse é o vírus da gripe. Bom, vamos conhecer um pouco melhor aqui, galera do CCM. Aqui estão as dimensões básicas dos vírus, tá? Essa aqui do ladinho, em cima de mim aqui, é uma hemácia. 10.000 nanômetros. Uma célula que consegue ser visualizada ao microscópio óptico. Aqui tem uma bactéria. 1 micrômetro, 1.000 nanômetros. Dá para ver microscópio óptico também. Vírus, olha só, galera, vírus. 300 nanômetros. Microscópio óptico. Microscópio comum não passa nem perto de ver isso aqui. Isso aqui só será visto no microscópio eletrônico. E olha que ele é um dos maiores vírus que a gente tem na natureza, 300 nanômetros. Esse é o citomegalovírus. Esse aqui é o coronavírus, tá? O vírus que a gente está estudando, 150 nanômetros. Nem sonhe em ver microscopia eletrônica, óptica, só microscopia eletrônica, tá? 150 nanômetros. Olha este, é o bacteriófago, 225 nanômetros. E outros vírus mais, 90 nanômetros, 24 nanômetros. Então tem vírus, galera, que são extremamente pequenos. Eles vão entre 20 e 300 nanômetros. Os vírus só são visualizados ao microscópio eletrônico. E olha que tem que ser especialista em fazer o fato, né? A visualização. Tá? Tem que ter um preparo, né? Assim, acadêmico muito, muito bom para você conseguir manipular. Tá? Vamos então falar um pouco mais. Esses são os vírus a partir das imagens obtidas ao microscopia eletrônica. Você acredita? Olha, esse aqui é o vírus bacteriófago, uma fotomicrografia, o bacteriófago T4. Esse é o esquema. Esse é o vírus, esse é o esquema. Esse é o vírus da gripe. Esse é o esquema montado a partir do vírus da gripe. E esse é o vírus HIV, né? Esse aqui é o vírus HIV, a partir do esquema, né? A partir da análise real e feito um esquema a partir dele, né? Então a gente tem esse conhecimento porque foi tirado foto. Tá? Isso é muito recente. Bom, doenças a gente vai falar depois, tá? Vírus são organismos vivos? Cada qual tem uma opinião, mas nós temos que ter argumentos, tá? O que é vida? A vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Aí que vem o fato. Um ser vivo é aquele que tem metabolismo próprio. É aquele que tem uma organização celular. Então, se você defende essa ideia, da teoria celular, de que para ser um ser vivo tem que ter uma célula, e essa célula tem que estar com metabolismo, ou seja, funcionando, mesmo que seja uma bactériazinha. Isso, para a ciência, para aqueles que estão vinculados à teoria celular, é um ser vivo. Mas vírus não é célula, professor. Vírus não tem metabolismo próprio? É verdade. Então, vírus nessa situação não é um ser vivo. Tudo bem?
Dessa maneira, os vírus não são considerados organismos vivos porque são inertes fora da célula hospedeira. No entanto, quando penetra em uma célula hospedeira, o seu ácido nucleico, né, ele pode entrar em manifestação. Né? O viral, aqui é viral, tá? Torna-se ativo e funcional. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando proliferam dentro da célula hospedeira. Complicado, porque sozinho não é. Se ele entrar numa célula, ele vai se manifestar. E aí tem alguns cientistas que defendem essa ideia de que o vírus, ele inerte, fora, ativo dentro de uma célula. Então ele pode se manifestar. E ele pode se manifestar a ponto de formar outros vírus, ou seja, de se reproduzir. E eles têm o seu próprio material genético, que alguns, nesse caso, defendem que é a molécula da vida. Pode ser DNA, RNA, é a molécula da vida, o ácido nucleico. Então existem cientistas que defendem que vírus são seres vivos porque eles têm capacidade de reproduzir, porque eles têm o próprio material genético e porque eles têm capacidade de evoluir, capacidade de sofrer mutações. E mutações o tornam diferentes, adaptáveis até algumas circunstâncias. Bom, esse momento não é para a gente falar é ou não é. Tá? Então o fato é, tem as duas frentes. Você precisa estar amparado para decidir, argumentar muitas vezes. Tá bom? Bom, agora nós vamos meio que passando um pouco mais rápido, porque tudo que eu precisava falar, eu falei. Agora a gente só vai, de certa maneira, identificar esses fatos. Vírus, o vírion, tá? Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados por vírus. Célula animal, célula vegetal, bactéria, fungo, protozoário. Os vírus podem infectar células de animais, enfim, podem infectar vários tipos de células. Só que detalhe, isso faz com que ele tenha uma especificidade. Então existe no vírus e nas viroses o que a gente chama de especificidade do organismo, especificidade do tecido e especificidade celular. Só que isso vai ser muito mais comentado quando a gente falar sobre viroses em si. Tá? Então, reprodução viral. O vírus só se reproduz no interior de uma célula hospedeira. O ácido nucleico dos vírus possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese do vírus. As demais enzimas necessárias à síntese, como ribossomos, RNA transportador, RNA mensageiro em alguns casos, ATP, são fornecidos pela célula hospedeira. Bom, na verdade, o vírus ele tem DNA para fazer RNA mensageiro. Isso ele tem. Mas às vezes até o RNA mensageiro da célula é preciso ser usado. Então é estranho, né? Então, o vírus ele não tem o seu ribossomo, ele não tem o transportador, ele usa tudo da célula. O que ele contribui, na verdade, é o RNA mensageiro, porque ele tem genes para isso. Às vezes nem todos os genes para fazer todas as proteínas. Tá? Portanto, os vírus necessitam da via metabólica da célula para se replicar, seja ele qual for. Para estudarmos a reprodução viral, vamos analisar a reprodução do bacteriófago, tá? Que é o parasita das bactérias. Então vamos lá. Aqui está o bacteriófago. Tá? Um primeiro instante do bacteriófago é reconhecer a bactéria, então é uma questão específica. Esse bacteriófago não ataca uma célula humana, por exemplo, ele vai atacar bactérias. E também não são todas as bactérias, não, né? O primeiro passo é injetar. Aí esse material genético, depois da injeção, ele vai se implantar. Ao implantar, olha só, então houve primeiro aqui, vamos passar para esse aqui. Houve primeiro a fixação, depois a injeção. Assim que houve a injeção, o material genético começa então o processo de multiplicação. Multiplica, 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 aí vem a montagem. E depois da montagem, nós teremos a liberação, a lise. Esse é um ciclo propriamente, né, reprodutivo do bacteriófago. Nesse caso, olha o tempo, meia hora para que isso tudo acontecesse. Tá? Mas é claro que não é todo vírus que multiplica dessa maneira. Tá? Então, existem casos e casos. Bom, esse vírus em especial, a gente estuda uma maneira dele se manifestar, que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Aqui, nós temos os dois casos. O que a gente estudou até então
a fixação, a injeção, a multiplicação e o rompimento, a lise, vai caracterizar um ciclo lítico, que é o que acontece comumente, tá? A partir do momento que ocorre esse ciclo lítico, a bactéria estourou, já era, perdeu. O ciclo lisogênico tem um fato. O material genético se implanta no material da bactéria ou em outras células. Aí esse material genético ele não vai ser usado imediatamente. E o que vai acontecer? A bactéria vai se dividir. Então veja que interessante. Uma bactéria, um vírus. Depois que implantou o material, nós teremos duas bactérias. Só que cada bactéria filha vai ter o DNA do vírus. E essas bactérias vão se multiplicando. Então todas as filhas dessa bactéria infectada também vão ter o material do bacteriófago. Aí volta para o estágio lítico. Então isso aqui é um estágio lisogênico, onde as bactérias vão se multiplicando, passando o material para as filhas. Depois que as filhas estão com o material genético, ela entra no ciclo lítico. Isso potencializa o número de bacteriófagos que vão sair da célula. Mas não se preocupe, isso aqui a gente estuda basicamente aqui. Então, ciclo lítico lisogênico a gente não tem em todo e qualquer vírus. Bom, aqui uma imagem de uma bactéria em processo de lise, do ciclo lítico. Bom, então assim, existe esse diferencial, tá, gente, do ciclo lítico, ciclo lisogênico, tá? E no sentido de que o vírus invadiu essa célula, né? Só que existem formas com que o vírus adota de questão diferenciada, tá? Lembra que o bacteriófago, naquele caso, ele injetou material genético, lembrou? Então, existe uma outra maneira desse vírus se manifestar, que eu vou contar para vocês e a gente fecha a aula, então, nesse ponto. O vírus conecta na célula, tá? Mas é aí que tem um fato. O vírus ele vai conectar à célula hospedeira, a célula principal, tá? E aí, ao conectar, ele vai passar, então, a invadir. Só que ele é envelopado. E aí o envelope ele fica associado à membrana plasmática e o vírus entra inteiro na célula. Lá dentro ele desmancha. E aí, então, ele começa a se manifestar, tá? Bom, fechamos a aula, tá? Nós vamos contar esses casos aqui de forma mais específica, né? Em viroses. Quando a gente for falar da virose, HIV, gripe, coronavírus, então a maneira com que esse vírus vai se manifestando, tá? Essa aula foi para caracterizar de forma total os vírus, conhecer o vírus como um todo, tá? E a forma com que eles podem se manifestar especificamente nas células. Beleza, gente? Valeu! Até uma próxima aula, que vai ser na semana que vem, tá? Desejo a você um restante de semana perfeito, tá? Que você esteja estudando empenhado sempre, sempre, sempre. Beleza? Valeu, gente!